Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de projeto e construção de máquinas. Hoje, quarta-feira, turma do horário EF Tarde, dia 4 de novembro. Nós vamos falar hoje sobre técnicas, uma técnica e um método de desenho usando a nossa ferramenta CAD, né, o SolidWorks, a fim de otimizar o processo de desenvolvimento de projetos. Em que sentido? A ferramenta, a gente sabe, ela traz diversos aparatos, sistemas, métodos de desenho, aonde você pode utilizar todos esses recursos a fim de otimizar, né, de desenvolver o seu projeto de forma eficiente, de forma que traga maior número de detalhamento de objetos e assim por diante. Dentre mão, antemão, gostaria de falar que sempre a gente fala assim, que não existe uma forma correta de você desenhar, né? Existem algumas mais eficientes do que outras, mas não existe uma forma correta e uma forma errada de desenho. Tem ações de cada projetista, são aptidões de cada um que, com certeza, para chegar à mesma geometria, usam caminhos diferentes. Do modo geral, existem algumas ferramentas que geralmente nenhum nem outro usam, mas que estão lá disponíveis a fim de agregar valor ao desenvolvimento do projeto. E uma delas que eu queria falar hoje, é as equações, você usar fórmulas para desenhar um sistema. Quando você fala fórmulas, equações, não leve isso como um susto, né? Uma dificuldade. Pense como isso pode ser vantajoso dependendo do projeto que você vai desenvolver. Logicamente, nem todas as ferramentas são a melhor opção para todos os projetos. Tem uns que se adequam melhor ao outro, tá? O que nós vamos ver hoje é uma forma de você trabalhar com eficiência e de forma segura também. Você usar alguns recursos de equações a fim de garantir que a sua peça seja homogênea, que se é uma peça que sofre muitas alterações ao longo do desenvolvimento do projeto, e você não esqueça de alterar algumas dimensões, outras não, algumas geometrias sim, outras não, tá? Então essa parte de equações ela vai ajudar nesse sentido, ok? Como que ela funciona? Eu vou mostrar para vocês por meio de exemplos. Então nós vamos começar desenhando uma peça aqui, tá? Primeiramente a gente vai falar da ferramenta de forma aleatória, depois a gente vai aplicar aí numa situação. Então vamos abrir aqui uma peça, não sei porque ele está um pouco lento, mas ele vai abrir aí. Quando você trabalha com equação, a equação ela pode ser implantada em diversas formas. Não pensem também numa equação, uma fórmula complexa, ela pode se tornar, mas uma somatória, né, de uma equação, uma cota mais a outra já gera uma equação, ok? Então, por exemplo, eu particularmente, como sempre desenho, eu gosto de colocar aqui na isometria, venho aqui no meu esboço, né, e vou pegar aqui o plano superior. Aqui no plano superior, eu vou desenhar um retângulo, inicialmente com uma lateral aqui de 1000 milímetros, tá? E a outra lateral também com 1000. Ok? Vamos pegar ressalto extrudar este elemento, com uma altura de 1000 também. Ok. Feito isso, nós temos aqui uma peça, ok. Um cubo, né? Tecnicamente de 1 metro quadrado. Nós temos 1 metro quadrado aqui, uma peça. Nós sabemos que 1 metro quadrado corresponde a quê? 1 metro cúbico. Como eu sei disso? Você tem aquelas ferramentazinhas de avaliar aqui no nosso projeto, a gente já usou algumas delas, né? Então vem aqui avaliar, ó, propriedades de massa, por exemplo, ele dá o volume da nossa peça. A gente usou isso lá na atividade da caixinha, né? Que a caixinha tinha um volume, a gente monitorava por aqui. Quando eu vejo aqui volume em milímetros cúbicos, eu tenho que ficar fazendo conta. Não, o software ele é altamente customizável, lembra que ele é seu melhor amigo, ele lhe ajuda, né? Então vem aqui, ó, opções, usar configurações personalizadas e unidade por volume. Eu vou colocar aqui em metros cúbicos, ó. Tem tudo isso aqui, ó, galões, litros, e assim por diante. Então eu vou usar aqui metros cúbicos. Vou colocar em litro, metros cúbicos, tá? Ok. Então aqui, ó, o volume é de 1 metro cúbico. Legal. Sabemos que isso aqui tem 1000 litros. Vamos editar aqui para litros também.
Eu não tinha usado litros ainda, vamos usar agora, vai ficar legal. Litros, ok. Então ele tem 1000 litros. Tecnicamente, isso aqui é um recipiente de 1000 litros. Digamos que eu queira fazer um recipiente agora de 500 litros. Tecnicamente seria metade dele, né? Posso usar isso como equações, ou posso ir lá e redesenhar. Eu posso vir aqui no nosso elemento, né? Tecnicamente a gente faz o que hoje? Eu venho aqui no esboço, edito ele, vou lá, coloco, por exemplo, 500, não que vá ficar com 500 litros, tá? Eu vou reduzir as contas pela metade. 500 por 500, opa, né? Vou sair aqui, isso aqui não vai dar 1000 litros, mas só estou dando um exemplo. A altura também vamos editar para 500. Tecnicamente foi rápido fazer isso, porque nós sabemos as cotas, sabemos a montagem ali. Se fosse um desenho mais complexo, com diversas medidas, diversas configurações, como eu posso alterar essa medida de forma mais rápida, né? De forma mais segura? Tem várias formas. Pessoal, não vai dar menos, ó, vai dar 125 litros, né? Teria que alterar a altura aqui para dar o meio litro. Eu teria que ter dividido, na verdade, só a altura. A área seria a mesma, mas tudo bem. Não é nosso objetivo agora. Só fechar isso aqui. O que acontece? Para eu alterar essas medidas, primeiramente, um recurso que talvez poucos usam e que ajuda muito, a peça montada, se eu der 2 cliques nela, ele já apresenta para mim todas as cotas dela, né? Ó. Então tem aqui o 500, o outro 500 aqui, e é o 500 de altura aqui. Posso alterar ela aqui no próprio desenho, ó. Vim aqui, em vez de 500, vou dizer 1000 e voltar lá para o inicial. Mas ele está no mesmo tamanho. Ele sempre vai pedir para atualizar aqui, ó. Aqui em cima tem o reconstruir, que é o farolzinho. Só dá o OK, ele atualiza. Então isso aqui já é uma ferramenta que ajuda em alguns momentos, né? Eu vou dizer 1000 aqui e 1000 aqui também, ó. Mas isso é equação? Não, calma, nós vamos chegar lá. São várias ferramentas que nós vamos mostrar hoje. E aí ele voltou para 1 metro cúbico. Isso é uma coisa que acelera o projeto. Legal. Outra característica interessante. Eu posso trabalhar, já que ele tem todas as cotas sempre iguais, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, vou começar pelo esboço, depois eu faço por essa isometria. Vou voltar aqui no esboço, vou deixar ele de frente para a gente. Vamos falar que essa unidade aqui é 1000, e aqui onde eu tenho outra cota, eu vou alterar ela, em vez de alterar, olha o que eu vou fazer, vou colocar um sinal de igual. Quando eu coloco um sinal de igual, ele abre aqui algumas opções para a gente, funções e propriedades do arquivo. Então, por exemplo, funções, veja que aqui vai aparecer para a gente, ó, seno, cosseno, deixa eu puxar mais para cá, que vai facilitar, acho que, a leitura. Olha lá, seno, cosseno, cotangente, inteiro, e aí absoluto, exponencial, logarítmico, ou seja, tem diversas equações que você pode usar para chegar a uma medida, né? Se você vai trabalhar, por exemplo, o volume, você vai trabalhar com algumas dessas equações. Ou posso vir aqui propriedades do arquivo, ó. Eu quero trabalhar com o volume dele, né? E aí eu vou usando recursos do software para chegar nesse elemento. Já explico já para vocês. Mas antes disso, antes de usar qualquer uma dessas funções, eu vou colocar aqui apenas que essa cota aqui, ó, vai ser igual a quem? A essa. Ó. Clico nela, apareceu aqui, vou dar um OK. Ele vai colocar aqui no nosso lado, ó, um sinalzinho de somatório. Ó. Esse sinalzinho é apenas a simbologia de equação. Tá aqui, ó. Ele demonstra que esse símbolo está associado a esse. Como assim? Como eu sei que está associado a este? Não necessariamente a este, ele está associado a alguma pessoa. Se eu quiser observar, aqui na árvore, ó, apareceu uma caixinha chamada equações. Botão direito, gerenciar equações. Então ele fala que na minha primeira equação aqui, ó, que esse esboço, ele é igual a esse. Mas qual é esse e qual é esse? Tranquilo, ó, segundo ponto interessante. Vou vir aqui, editar. Vou dar 2 cliques nesse primeiro. Em vez de esboço 1 aqui, D1, eu vou chamar de largura. Vamos colocar em maiúsculo, largura. Tá? Vou dar um OK. Então aqui, o que ele fala? Ó, que essa medida ela é igual a largura. Ele coloca aqui um arroba esboço 1, que isso é uma codificação do próprio software, tá? Mas ele é igual a largura. Aí que medida seria essa? Vamos chamar ele aqui de comprimento? Comprimento. Nós estamos dando nome às cotas, tá? Legal.
Por que eu fiz isso? Quando eu vi aqui na equação agora, ó, ela vai falar ó, que o comprimento ele é igual à largura, né? Ah, legal, ó, que qual o resultado está em 1000. Tranquilo. Se eu quiser colocar alguma observação aqui, né? Tranquilo. Ok. E a altura dele? Pessoal, se eu editar aqui, eu não recomendo você colocar a equação aqui, ó. Ele deixa, tá? Ó. Geralmente, não sei porquê, sempre quando eu trabalho com a equação aqui, ele gera, às vezes, uns conflitos, tal. O que eu recomendo? Vocês usarem aquela técnica da tela mesmo. Dá 2 cliques, ela vai aparecer aqui, ó. Aí eu vou dar 2 cliques, né, nela. Primeiro que ela vai chamar altura, né, ó. Altura. E ela vai ser o quê? Igual. Vamos colocar igual ao comprimento ou à largura. É o mesmo valor, né? Então eu vou colocar igual ao comprimento. Ou igual à largura, tanto faz. Ok. Ok. Pronto. Por que nós fizemos isso? Se eu preciso alterar rapidamente a minha medida agora, vamos vir aqui só na equação para vocês verem que surgiu uma outra equação. Então tá aqui, ó, a altura dele é igual ao comprimento. Aí o comprimento é igual à largura. Tá? Talvez para a interpretação possa ficar complicado, se eu colocasse igual a largura, eu via que bastava eu mudar a largura, todo mundo muda. Aqui, quando eu mudo a largura, ele muda o comprimento. Quando eu mudo o comprimento, ele também muda a altura. Então, ou seja, se eu vier aqui, dar 2 cliques nela, vier aqui nessa cota de 1000, que é a nossa referência, 2 cliques nela e colocar aqui 500, Enter, eu preciso atualizar a minha peça, todo mundo vai ficar com 500. Tá? Pode ser uma ajuda ou não, depende do projeto. Aqui é apenas um cubo. Se eu tivesse uma peça lá com diversos furos, distanciamentos, né, que mudariam a proporção em relação a um parâmetro, eu poderia usar isso para acelerar o desenvolvimento do meu projeto. Talvez ele demore um pouco no início para você fazer a formatação, mas depois para você ir alterando, facilita muito. Outra coisa interessante, apesar de ser um cubo, né? Somente isso? Não, vamos fazer um outro a mais aqui, ó. Vou selecionar essa região, esboço aqui, ó. Vou deixar ela de frente para a gente. Vou fazer um furo aqui no centro, ó. Como sei que ela é central? Posso fazer um recurso diferente também. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar uma linha deste ponto a este ponto, tá? Vou clicar nesta linha, vou vir aqui no projeto, falar que é para construção, ou seja, ela não influencia no esboço, ela é apenas como referência. Vou selecionar esse meu ponto e ela, e vou colocar como ela criar no ponto médio. Ela vai ficar presa ali no ponto médio. Vou falar que esta dimensão, ela vai ser sempre o quê? Igual, olha só, a altura, eu posso colocar aqui, ó, entre aspas, ele já vai identificar. Altura não, é o largura, né, que a gente colocou. Se não, eu posso formatar ela depois. Eu posso vir aqui e vou colocar um valor aqui, 100. Só para constar. Ok. É mais fácil formatar depois. Vou dar ok. Veja que essa linha está aqui, mas ela não interfere. Então, eu vou vir aqui, ó, recursos. Opa, não é ressalto. Eu vou fazer um corte. Um corte. Nesse meu esboço aqui, ó. Não preciso colocar o comprimento, tá? Eu vou falar apenas que ele é passante. Se eu colocar um comprimento, eu vou ter que colocar esse comprimento em função de uma equação para sempre ele puxar lá a referência. Vou falar que ele é apenas passante. Legal. Vou só refazer aqui a configuração agora. Vou dar 2 cliques nela. Veja que ele mostrou as medidas dessa peça. Se eu clicar no furo, ele mostra as medidas do meu furo. Ele já colocou uma equação ali, por quê? Opa, vou formatar ela aqui. Para ela ser, na verdade, ele colocou igual a 100, mas não é, é igual a medir. Aí eu posso pegar uma referência, ó. Essa largura aqui, ó. Né, ó. Essa medida dividido, eu vou colocar na equação por 2. E Enter. Opa, ok, né, na verdade? Vou tirar ela aqui.
A gente tem referência das equações, excluir a dimensão e pode pedir. Ah, tá. Então eu vou pegar aqui com o botão direito nela, ó, e vou só ocultar ela. Tá? Ela está oculta ali. Posso atualizar aqui. Olha lá, ele atualizou nosso furo. Então veja que o furo sempre vai ter aqui, ó, o diâmetro metade dessa aresta. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, no meu primeiro esboço e voltar aqui para 1000 e dar um Enter, logicamente eu preciso atualizar. Opa, ele não fez. Deixa eu ver se eu tenho que atualizar de novo. Atualizar de novo. Só atualizar 2 vezes. Tem como configurar para ele fazer tudo de uma vez. Eu só tenho que ver aqui onde está. Aí ele fez novamente. Então veja aqui, ó. Ele alterou para 500. Alterou aqui para... Opa, as medidas aqui, né, ó. 1000, 1000 e 1000. A gente pegou aquela cota, né? Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou voltar aqui na equação e vou mudar aquela referência que a gente colocou. Primeiramente, essa aqui vai chamar de furo, né? Deixa eu mudar o nome dela aqui, que é melhor, dá menos erro. Vou chamar aqui de furo. Furo. Ok. Tranquilo. Vou aqui em equações. O meu furo, ele vai ser igual. Eu não quero que seja a esse comprimento. Eu quero que ele seja igual à largura. Vamos colocar aqui, ó. Eu queria sempre puxar aqui. Vai ser igual a esse aqui. Ele não vai pegar agora. Vai dar um erro. Não tem problema. Eu vou fazer de forma diferente. Vou pegar ele aqui. Vou falar que ele é igual a quem? Deixa eu ver se ele vai pegar essa medida aqui. A essa medida aqui, ó. É muito mais fácil sempre fazer por aqui. Ó, a largura, tá? Ok. Pronto. Agora ele sempre vai atualizar em função dela. Vou atualizar aqui nossa peça. Então, se eu voltar aqui agora, por exemplo, na minha peça e colocar aqui 100 e atualizar. Deu um erro aí. Olha lá, nosso furo sumiu. Por quê? Porque a medida dele está fora. Calma, pessoal. Às vezes dá erro mesmo. A gente tem que ir com calma que a gente consegue acertar aqui. Vamos voltar ao 1000. Opa, coloquei o nome errado. Não é isso que eu quero. Aqui que é 1000. Atualiza. Voltou a peça. Ele aqui ainda não pegou a equação. Ó. Vai ser essa medida dividido por 2. Ok. E ok. Atualiza. Vamos ver aqui na equação se deu certo. Ó, o furo, ele deu um erro aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou, ó, ele está dando um erro aqui na equação. Ele não está pegando. Então eu vou pegar e vou editar ela aqui e vou remover essa unidade. Editar aqui, ó. Vou fazer tudo aqui, ó. Vou colocar apenas um 100 só para eu salvar aqui, tá? Para ele ficar. Aí eu vou editar agora. Vai ser igual a quem? Igual a esta medida dividido por 2. Ok. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Ok. Vou sair do esboço. Tranquilo. Vamos voltar aqui para a nossa primeira e vamos colocar aqui 500. Vamos colocar o 100 lá, né? Que deu problema. 100. Atualiza. Olha lá. Agora fez, ó. É só umas configuraçõezinhas, tá? Às vezes a gente vai fazendo e pula um passo. Mas vocês vão pegando com calma. Ou seja, ele sempre vai acontecer. Legal. Se eu colocar 10.000 aqui. Opa, tá ali ela. 10.000. Atualiza. Não se assustem. Tá aí a nossa peça. 10.000, né? Vamos voltar aqui para o 1000. Professor, mas não sei se está sendo tanta vantagem isso. Vai ter projetos que sim, projetos que não. E aí voltou para o 100. Olha só o que eu vou fazer agora. Vou vir aqui em equações, gerenciar equações, está aqui nossas equações. Existe uma chamada variável global. E eu vou vir aqui e vou chamar ela, por exemplo, referência. Valor
ou tamanho, pode ser uma unidade que vocês... Vou colocar tamanho. Tamanho. Vou dar um Enter. Ele vai ser uma função, uma propriedade, ou vou medir? Nem nada. Ele vai ser, eu vou chamar ele de 1, aqui agora, nesse momento. Apenas 1. Enter. Por quê? 1? 1 mesmo, tranquilo. Posso colocar aqui um comentário para caso eu queira lembrar o porquê eu usei 1, alguma coisa? Unidade em metros, chama aqui, ó. Unidade em metros. Tá? Só minha letra aqui tá maior. Unidade, pronto. Vou deixar esse comentário aqui, ok, tá? Fechou. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no meu primeiro esboço. Tudo nosso está em função dessa medida, né? Vou dar 2 cliques nela. Vou falar aqui, na verdade, que ela vai ser igual a... Veja que apareceu aqui variável global, ó. Foi que a gente cadastrou agora, ó. Tamanho vezes 1000. Tá? E vou dar um ok. Olha lá, pegou a equação, ok aqui, finalizo, posso atualizar, não vai precisar, mas tudo bem. O que a gente fez agora? Lembra que a gente estava mudando a medida aqui na peça? Eu vou vir aqui agora, na equação, botão direito, e vou mudar minha variável global para 2. E dar um Enter. Aí, quando eu dou um ok, o que aconteceu com a nossa peça? Ela já mudou todinha de tamanho para uma proporção de 2. Aqui também, ó, né, que é sempre metade, ó, do comprimento, ó, por 2000, por 2000, por 2000, né? Falei um valor, equações, gerenciar equações. Vamos falar aqui 0A, cuidado, aqui não existe vírgula, é ponto, tá? Aqui é 0,3 eu ia colocar. Não é, se eu colocar 0,3, ó, e dar um Enter, ele vai dar um erro, ó, tá? Não é vírgula. A vírgula ele dá até um espaço aqui, que é o que fica dando erro. É ponto. Ponto 45. Enter. Olha lá, nossa pecinha vai ficar com 450, ó, de cada lado. E o furo, metade de 450. Legal. Vamos ver outra característica aqui muito interessante. Se eu colocar aqui, por exemplo, um valor quebrado, 4539. Ok? Então ele já fez a nossa peça aí, ó, 435,90, né? Quando ele vier para aqui, então, que é aí que vai ser mais quebrado ainda, né? Ah, mas professor, eu não posso ter esse furo com um número quebrado. E aí? Eu posso vir aqui, ó, nessa equação e fazer nela aqui, ó, que eu vou pegar uma função, por exemplo, de inteiro. Função de inteiro. Veja que ele colocou o início da função aqui, 2 parênteses. Eu vou deletar esse parênteses só para fazer ele depois. E a equação que a gente tem, ó, toda a equação que a gente tem vai ficar lá dentro. E aqui no final, eu vou fechar com um parênteses, ó. Tá? E a equação ficou certinha lá dentro. Só um cuidado. Esse número inteiro, ele não arredonda nem para mais nem para menos. Ele meramente exclui as casas decimais. Então, a casa decimal que a gente tinha lá, ele vai tirar e vai colocar um número inteiro, tá? Vou dar um ok. Olha lá, 226. Não precisa atualizar nem nada. Então, por exemplo, as equações aqui. Vamos colocar um outro número. 6357. Número quebrado aqui, né? Ó, Enter. Ok. Nossa largura aqui, quanto tem? Olha lá. 635,7 e o nosso furo aqui, 317. Ele sempre vai ser um número inteiro, tá? Então veja que são várias equações, várias opções que facilitam você aplicar essas recomendações dentro do projeto. Por que isso é interessante? Deixa a nossa pecinha aqui. Eu vou abrir aqui um documento, um desenho técnico, ok? Ele vai abrir para a gente. Deu para entender, pessoal? Essa lógica que foi demonstrada agora? Tranquilo? Ele abre aqui. Vocês acham que pode ser uma vantagem aí no desenvolvimento de um projeto, alguma coisa ou não? Muito. Legal. Já vou mostrar aí uma outra opção também que a gente vai ver isso claramente sendo aplicado. Vou pegar aqui a folha de desenho mecânico mesmo. Tem de projetos de construção de máquinas.
Eu não sei onde está aqui. Mas tranquilo, é só a folha mesmo que a gente precisa, uma 4, né? Vou inserir aqui a nossa pecinha. Então, vou vir aqui, ó, paleta de vistas, né? Ah, não salvei ela, ó. Vou salvar ela aqui. Peça 1. Vou chamar ela aqui de EF, né? Turma do EF aqui, salvar. Legal. Vamos voltar lá. Vou pegar aqui, né, ó, paleta de vistas. Tá aqui a pecinha do EF. Temos as vistas dela aqui, né, ó. Vou colocar aqui uma vista frontal. E aqui, deixa eu só fazer uma correção aqui. Nossa folha geralmente ela vem em terceiro diedro. Nós trabalhamos no primeiro, ó, primeiro diedro. Aplicar alterações. Pronto. Vista frontal. E aí eu vou colocar uma superior que fica embaixo, né? Não preciso de outra vista, porque a nossa pecinha aqui, apenas 2 vistas é suficiente para representá-la corretamente. Vou dar uma distância maior dos elementos, porque a gente vai trabalhar a escala, já você vai ver isso aqui, o porquê. Não gosto dessas linhas de auxílio. Vou vir aqui em dimensão inteligente. Eu sei que, ó, essa largura da nossa peça, hoje ela é 365, né? Como mostra lá. Essa aqui também, ó, 365. E o nosso diâmetro aqui, vou colocar ele aqui em cima, ó. Vocês não vão entender porque eu estou colocando longe, tá? Essa nossa pecinha aqui, eu preciso deixar aparente, né, as arestas ocultas, para a gente entender que o furo é passante. E eu preciso apenas dessa cota lateral. Ou seja, aqui nós temos todas as cotas necessárias para desenhar a nossa peça. Tranquilo. O que eu quero mostrar para vocês? Vou salvar ela aqui também, só para desencargo de consciência. Feito isso, se a gente voltar lá no nosso primeiro projeto, vamos voltar à medida inicial 1000. Como que eu faço? Eu mudo aqui? Não, é uma variável global que a gente usou, né? Equações, eu posso deixar até a amostra aqui, ela, ó. Olha lá o valor que está agora. Equações, aqui nosso valor era 1, né? Ó. 1. Enter. Ok. Se observar aqui, ó, ela vai estar 1000 por 1000 por 1000, aqui vai estar 500, né? Legal. Se a gente for lá na nossa folha, olha o que aconteceu. Ele corrigiu, ó. Sempre dá um errinho nessas cotas aqui, eu tenho que só travar ela aqui para ficar. Ou seja, ele já salvou aqui 1000, né? Se eu voltar lá agora e colocar nossa variável global aqui para 0,5, 1,5, vai 1,5. Olha lá, ela cresceu novamente. Tá com quanto? Ó, 1.500, 750 aqui, né? Ó, legal, vamos voltar aqui. Tá aqui ela, ó. Pessoal, até vocês acertarem o posicionamento correto, demora um pouquinho, mas dá certo, tá? Um posicionamento que nunca saia da folha. O que a gente fez agora aqui. Legal. O que eu quero mostrar para vocês? Que, por exemplo, se você quiser trabalhar com eficiência, digamos que você tem um produto lá, que ele é padrão, e você desenha eles em escala, e toda vez que você precisa mandar fazer, você tem que imprimir o desenho técnico. Em vez de você ter lá salvo, eu tenho 20 opções de tamanho de peças. Eu tenho que ter 20 desenhos salvos, 20 desenhos diferentes, 20 arquivos distintos de planta, né? Nomear eles e tal. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, ter um único base, e a partir dele, inserir lá uma configuração lá de equação global, que a gente falou, né? Um valor, e ele vai me puxar a escala, o tamanho do produto que eu quero. Eu pego, imprimo essa folha e mando para a produção. Mas eu quero um lote dessa de 100 peças dessa, do outro, eu quero mais outro lote. Eu só venho aqui na minha variável global, ó. Vai ser a peça de 1, vai ser outro lote, né, ó. Salvei aqui, ok, ela já está aqui. Quando eu volto lá na minha folha, já tem as medidas dela, imprimo a segunda folha, e eu quero mais outro lote com a peça de 620. Opa, vou vir aqui então, ó. A de 620 é 0,62, né? Então vai ser, ó, 0,62. Enter. Ok. Tá aqui a nossa peça com 620, ó. Vou lá na nossa folha, tá aqui as medidas, imprimo e mando para a produção. Então veja que é muito mais fácil do que você ficar buscando lá no banco de dados. Tenho 20 arquivos, tem que achar o arquivo com a medida que eu quero, com o modelo exato que eu quero. Facilita. Quando a gente estudou aquelas bibliotecas de projeto, por exemplo, lá que a gente entrou no site da Festo e baixou um atuador, em função das medidas que nós colocamos, a forma que eles trabalham é justamente essa. Eles pegam as referências globais lá de um parâmetro do software, que você coloca lá no
no site, eu quero comprimento tal, curso tal, né, diâmetro tal. Quando você seleciona aqueles itens, esses itens vão para o software e aí ele vai gerar o documento nas dimensões que você deseja, tá? Então é justamente esse o caminho que eles fazem essa parte de equações, ok? É bem tranquilo, é bem legal. Tem isso aqui que eu mostrei para vocês, não é 1% do que a equação pode fazer, tá? Ou seja, é uma infinidade. Aí você me pergunta, professor, mas quando eu pego a peça lá, ele gera ela automaticamente no meu computador lá, ele não veio nem versão, nem nada. Como ele faz aquilo? Pronto, olha que legal. Então aqui eu vou só salvar, só vou fechar aqui. Essa pecinha também aqui. Por exemplo, uma coisa muito interessante, eu vou deixar aberto aqui já o nosso esboço. Pessoal, eu teria que desenhar ela toda, já colocando as equações, aqueles sentidos, vai gastar um pouquinho de tempo. Eu vou fazer uma peça simples, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que eles fazem aquele executável da peça. Aquele executável da peça é um elemento chamado macro. Então eu tenho aqui ó, em opções, ferramentas, macro. Aí eu que tenho executar, editar, né? Diversos elementos. Eu posso ativar ele aqui. Então, vou vir aqui, ó, personalizar menu. Tinha deixado ele fácil aqui já. Deixa eu só ver aqui, ó. Eu estou trabalhando barra de atalhos, comandos, macro. Aqui, ó. Ok. Ele ativou aqui pra gente. Cadê? Era pra ele estar por aqui. Só vendo se ele não ativou fora da tela. Vou vir de novo aqui. Tá o macro aqui. Tá aqui os botões. Eu não vi onde ele está colocando. Tudo bem, a gente vai usar aqui pelas ferramentas. Não sei porque agora ele não puxou. Eu tinha colocado ele aqui, acho que eu fechei. Vamos só ver se ele está escondido aqui. Só que lembra o CATIA da gente, o CATIA, né? Você mexer e configurar isso aqui toda vez lá que você ia trabalhar, né? Então pronto. Opa. Só voltar aqui. Essa parte de exibição também a gente usa às vezes. Depois eu ajeito isso aqui, tá? Não sei se o macro ele inseriu aqui dentro. Vamos ver aqui rapidinho. Ele tá pegando coisa aqui do lado também. Não tem mais nada aqui. Tranquilo. Não nosso macro tá aqui, ó. Não sei. Então vamos lá. Ferramentas. Aqui, quando eu começar o macro, eu vou desenhar a peça e depois eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então vamos lá. Vem aqui, ferramentas, macro, gravar, tá? Pronto. A partir de agora, ele está gravando passo a passo do que eu faço. Então eu vou vir aqui, ó, colocar na isometria, vou vir aqui em esboço, selecionar o plano frontal, vou pegar aqui um diâmetro qualquer, vou colocar aqui um diâmetro de 100, por exemplo, recurso. Vou fazer aqui no centro também um furo quadrado, com uma dimensão de 50, por exemplo, por 50, fica até grande, mas tudo bem. Recurso, ressalto extrudado. Vou falar aqui no plano médio, estou fazendo aleatório, viu, pessoal? Ele vai extrudar com 50. Ok. Vou vir aqui no meu plano direito, ó, esboço. Vou colocar a minha pecinha no centro aqui. Vou fazer um furo aqui, ó, cilíndrico. Na verdade, não vai ser cilíndrico, vai ser até... fazer diferente aqui para a pecinha parecer diferente. Tá? Dimensão. Sei que esse aqui ele vai ser menos, vai ser 25. Só para ficar dentro do quadrado lá, né? Ó.
colocar 10 aqui, que o total vai ser 45. Ele está aqui no centro, ó. Recursos, corte, passante, né, ó. Opa, passante em ambos. Ok. Fizemos aqui essa pecinha, né? Vou colocar na isometria aqui, vou vir aqui, ó, em ferramentas, macro, parar. Ele vai pedir para eu salvar uma macro. Então eu vou salvar aqui, ó, macro EF. Vou salvar. Tranquilo. O que nós fizemos aqui? Desenhamos essa peça, tá? Vou fechar ela, não vou salvar, tá? Mas, lá na nossa pastinha onde a gente está salvando as coisas, salvando aqui em downloads, ó, tem aqui, ó, o nosso macro, né? O que é esse macro aqui? É justamente aquele arquivo que a gente salva lá da biblioteca de projetos. Então não importa se é o SolidWorks 2018, se é o 2020, aonde você desenhou. Ele vem aqui um desenho. Aí o que eu preciso fazer aqui no meu SolidWorks? Ó? Eu vou vir aqui, ó, ferramentas, macro, executar. Ele vai pedir o arquivo, eu sei onde ele está, abrir. Ó, não sou eu na tela. Ele vai desenhar a peça para a gente. Calma, que eu não estou mentindo. Deu um erro. Estava piscando aí fazendo, né? Olha aí o problema da aula ao vivo. Né? Falhou. Ele está piscando aqui, ó, como se ele estivesse trabalhando. Mas nossa peça não é tão complexa. Só acompanhando aqui nos demais. Era para ele estar executando. Vou fazer uma coisa aqui diferente. Novo. Peça. Ok. Ferramentas. Macro. Executar. Esse aqui. Abrir. Não sei porque ele começou agora. Isso aqui é uma opção que eu esqueci de colocar. Veja que ele está pedindo as medidas. Tá? Eu não coloquei medida automática. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Tá, ó. Enter. Ele dá continuidade, ó. Vai pedir Enter só nas medidas. Enter. Ó, ele está executando a peça aí pra gente, ó. Ele está me confirmando só as medidas, tá, ó. Enter. Então veja que ele desenhou a peça pra gente. Então, por exemplo, eu preciso mandar um arquivo lá para uma outra empresa e o cara tem uma versão do software diferente da nossa. Eu posso desenhar nessa forma, eu gero um executável, né? E esse executável ele coloca as medidas lá. Pessoal, eu teria que ter usado equações para ele ficar nas medidas certas, tá? Para ele não ficar pedindo valores. Eu colocaria uma global lá de um valor 1, por exemplo, todas as medidas em função daquele global 1, e aí ele trabalha de forma direta, tá? Ali a equação entra no funcionamento. Só que não tem como eu pegar uma peça pronta e transformar uma macro. Eu tenho que... Será que dá? Agora vocês me pegaram, nunca tentei, ó. Vamos tentar aqui de novo. Temos nossa pecinha aqui, ó. Ferramentas, macro, novo, personalizar. Aqui é a parte... Aí ele vai colocar a codificação, macro 1 mesmo, vamos chamar. Aqui é para eu trabalhar com a codificação. É justamente a parte de eu importar lá os parâmetros do software. Por exemplo, uma página na internet que você coloca o valor, aí você tem que trabalhar já em linha de programação aqui para você colocar os códigos. Aqui já é um pouco mais embaixo o buraco, não é o nosso objetivo agora. Nem o objetivo da nossa disciplina. Eu também não sei usar isso, vou ser sincero com vocês. Ferramentas macro, ele não vai editar, eu vou editar uma macro existente. Então, por exemplo, ó, que a gente fez agora, ó, tá aqui a codificação dela. Tem as partes de medidas, eu posso editar ela aqui, ó. Então, por exemplo, tá aqui a primeira medida, né, ó. As coordenadas X, Y, Z, aí tem as medidas, ó. De posicionamento, de distância. Eu poderia ter usado isso aqui, mas zoom out e finalização. Não sei mexer nessa parte de programação, mas tudo bem.
Então, ou seja, o macro também ajuda nisso, tá? Todas essas ferramentas que a gente viu, caso você não tenha entendido o porquê dela, tá? Não vou salvar. Vou tentar executar de novo aqui. Ferramenta macro, executar. Era para ele abrir a partir daqui, ó. Eu não sei porque ele não está indo. Ver aqui da peça. Geralmente ele vai. Ferramentas macro. É algum comandozinho lá que eu tenho que colocar na configuração do macro para ele abrir. Executar. Esse aqui. Então ele vai me pedir as medidas aí, né? Ó. Tem que só confirmar as medidas. É a mesma coisa. Aí gerou nossa peça. Legal. Vamos voltar à nossa ideia de equações. Peguei um exemplo aqui bem interessante. Vocês conhecem transmissão por corrente, né? Pode falar por corrente, corrente de rolos, né? Se a gente olhar aqui, a corrente de rolo, ela é um padrão em função do passo. Então, quando você compra uma corrente lá, peguei uma corrente aqui de uma carreira de rolos, né? Uma corrente simples. O comprimento dela aqui é o passo, né? A especificação. Então, você vai lá na norma ASA, né? Americana Metric ASA. E aí eu quero corrente de 1 polegada. Ela tem lá o quê? 25,4 passo, que é a distância entre os pinos da corrente. E aí, se você observar aqui, quando vai 3/4, tem uma medida, 5/8 tem outra. O que você pode fazer? Desenhar esse produto em função, por exemplo, de uma variável global. Aí a variável global vai ser o passo. A partir do momento que você insere o valor do passo, tá? Todas as demais medidas vão mudar em função daquele valor. Pessoal, para dar certo, precisava ser linear, tá? O projeto aqui, ele tem uns pequenos ajustes. Por exemplo, se eu fizer uma regra de 3, que é aqui B1, que é o B1? Essa distância aqui, ó, do rolo. A altura do rolo aqui, ó. De 1 polegada a distância é 15,75. Se eu fizer uma regra de 3 para 3/4, às vezes não dá 12,57, dá um valor diferente um pouco, tá? Mas só para a gente entender a lógica, é interessante usar esse modelo. Então, vou deixar aqui de lado. Vou também editar aqui a minha tela, só para a gente ter um espaço aqui e poder ver as medidas na hora do desenvolvimento do nosso projeto. Então, nova peça, né? Ó. Tá? Deixa ele abrir aí. Pessoal, lembrando que qualquer dúvida, pode falar. Vamos lá, isometria aqui, né? Ó. Esboço. Eu vou começar a desenhar, eu vou desenhar só um elo, tá? Então eu vou pegar aqui na vista frontal. Se eu vou usar como referência de 1 polegada, vai ser a nossa variável global. Então eu vou colocar aqui, ó, que a gente tem o quê? Eu preciso começar ele pelo rolo, né? Ó. Vai ser D1 e B1. Então D1 de 1 polegada, só para a gente não perder a referência, quer ver o que eu vou fazer? Só um instante. 1 polegada aqui, ó. Esse aqui é a nossa referência, tá? De valores. Ficou meio fininha essa linha. Vamos ver se aumenta aqui. Aqui, ó. Aqui são nossas referências de medidas. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho aqui de 1 polegada, o B1 é 15,75, que é o comprimento, e o D1, 15,88. Então eu vou aqui em esboço. Se vocês não entenderem, só falar, vou fazer 2 círculos, não me preocupo com medidas, me preocupo primeiro com a geometria. Eles estão alinhados horizontalmente. Vou alinhar eles aqui também, ó. Legal. Pessoal, quando eu vou trabalhar equações, eu já tenho que começar a trabalhar pensando nas equações, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Vou sair aqui por enquanto. E primeira coisa que eu vou criar vai ser uma variável global. Então eu vou vir aqui, não está aparecendo equações aqui, ó, porque eu não tenho nenhuma, mas eu posso vir aqui em ferramentas, equações. Aparece aqui o vermelho por causa da tela, tá? Mas vou puxar para cá. Variável global, eu vou colocar aqui tamanho. Vou usar uma referência como 1, tá? E medida em
polegadas, né? Como se fosse... Opa, tá invertido aqui. Vai ser a minha unidade. Ok. Por que eu criei esse parâmetro global? Porque tudo vai ser em função da de 1 polegada, tá? Ok. Então, vou voltar aqui no meu esboço, editar, dimensão inteligente. Então, ó, vou falar que essa medida aqui, ó, que ela é de D1 15.88, ela vai ser igual a quem? A minha variável global vezes 15.88, 15,88. E Enter. Ok, porque a assinale a equação está incorreta. Síntese, né? Vezes, acho que foi agora, 15,88. Porque ele está pegando um ali, tamanho, que é a nossa global, vezes 15,88. Será que ele vai me pedir ponto aqui também? Ponto 88? É, tem que ser ponto, viu, pessoal? Mas tudo bem. Temos ela aqui. Essa aqui vai ser o quê? Apenas igual a esta. Legal. A distância entre elas, olha aqui que vai ser. Vai ser igual a minha variável global vezes 1 polegada, né, que é a nossa referência, 25,4, tá? E a nossa distância, eu vou deixar lá no centro, só dar o OK aqui. A distância daqui para... Ele está pegando a medida, ele não é o que eu quero, dimensão. Deste ponto até o centro aqui, ó, vai ser o quê? Metade de 25,4, ou seja, igual a essa medida aqui, ó, dividido por 2. Pronto. Ok. Recursos, ressalto extrudado. Não vou fazer o furo agora, porque depois eu vou fazer o furo com as abas laterais. Vou colocar aqui plano médio. Esse comprimento é de 15,75. Eu vou alterar depois. Como eu falei, não vale a pena mudar aqui. Eu sei que quando eu faço aqui sempre dá erro. 15,75, né? 75. Ok. Tá aqui a peça. Vou alterar agora, ó. Vou falar que esse comprimento aqui, ó, ele aqui vai ser igual a nossa variável global vezes esse valor. Ele vai dar o erro porque eu usei vírgula. Vamos usar o ponto. Pronto, ficou. Legal, tranquilo. Vou vir aqui nessa aba lateral, colocar de frente aqui, ó, pra gente. A lateral aqui da nossa corrente é um oblongo. Ele vem desse centro para esse centro, então eu vou vir aqui, ó, esboço, né, ó. Vou pegar ele aqui. Vou pegar o centro dessa pecinha até o centro dessa e vamos abrir. Qual que seria essa altura aqui, ó? Seria o H. 24, ó. Cuidado. Aqui é o H, fora, fora. O nosso aqui é o raio, então vai ser o quê? Igual nossa variável global, opa, vezes, se eu fosse um número quebrado, 24, posso colocar aqui parênteses, ó, seria 24 dividido por 2. Tudo ele aceita. Vamos ver se tá ok. Foi, o 12 lá. Legal. E aí, recurso, ressalto extrudado, quanto seria essa espessura? É o T aqui, ó. 3,25. Então vai ser 3,25. Ok. Fez a nossa peça, vou alterar ela aqui agora, ó. Aqui o 3,25, ó. Então o 3,25 vai ser que igual a nossa variável global vezes este valor. Pronto, tranquilo. Não preciso fazer do outro lado, eu posso vir aqui só espelhar. Fizemos o plano médio, né? Por que fizemos o plano médio? Justamente para isso, ó. Direito não, é o frontal. E eu vou espelhar este ressalto, ó.
Ok. Tranquilo, né? O que falta para a gente finalizar esse elo? Apenas os furos aqui, ó. Então, lá, esboço. Vou deixar ele de frente. Fazer um círculo nesse centro aqui. Cadê ele, ó? Posso passar aqui, eu vou visualizar ele. Ele não está me pegando. Posso fazer aleatório, então. Por quê? Porque eu vou falar que esse centro e esse semicírculo são concêntricos. Esse aqui com esse também é concêntrico. Quanto ao pino aqui, ó, D2, 7,92. Dimensão inteligente. Este pino aqui vai ser o quê? Igual a nossa variável global vezes 7,92, é? Isso. Ok. E esse aqui, ele só vai ser igual a este. Poderia ter nomeado como pino, que a gente quisesse, recursos, corte, passante, né? Que eu não preciso colocar a medida, ele sempre vai passar da peça. Pessoal, fizemos um gomo aí da nossa corrente, correto? Vou salvar ela aqui. Corrente F. Só para descargo de consciência. O que é interessante aqui agora, que a gente vai observar, que é justamente a demonstração da aplicação do nosso sistema. A medida daqui, ó, ele tem 3,25, quanto é a espessura aqui, só para conferir, ó, é o T, 3,25, T, 3,25. Nosso cilindro aqui, ó, ele tem o passo, ó, de 1 polegada e um diâmetro, tá aqui, ó, 15,89, que seria o D1. 15,88, tá certo, ó. 88 ali, ó. Pronto, legal. Por que a gente fez isso? Se eu vier aqui, botão direito, equações, gerenciar equações, tá todas as fórmulas aqui montadas. Vamos zerar corrente de 2 polegadas, vou colocar aqui em vez de 1, 2. Enter. Ok? Até as medidas aparecem ali. Esse cilindro agora, ó, o que aparece? Olha aí o passo. 50,8, né? Quanto é o passo dela? 50,8. O que a gente viu lá naquela hora, o diâmetro do cilindro, D1. Quanto deu aqui o D1? 31,76. D1. Ó, pessoal, aqui deu 28,58. Ele não é linear, tá? O projeto aqui. Mas o que eu queria demonstrar para vocês é que com apenas um toque, um único clique, a gente consegue alterar todo o nosso projeto, né? Em função daquelas medidas. Então aqui seria a corrente de 2 polegadas. Não é linearmente, como eu falei para vocês, ele não segue um padrão, né? Ah, professor, se eu quiser de 1,3/4, o que eu vou fazer lá? Eu pego lá minha calculadora, vou dividir aqui, né, ó, 3 dividido por 4, 0,75. Então vai ser 1,75, né? 1,3/4. Então vou vir aqui na minha equação global. Em vez de 2 vai ser 1,75. Veja que todo mundo atualizou aqui já, ok? Uma coisa interessante, se eu tivesse nomeado aqui, eu ia falar aqui, ó, diâmetro do rolo, aí eu tinha medido aqui, ó, espessura da chapa lateral, estaria aqui, entendeu? A gente teria todas as medidas já de prontimão. O rolo aqui, para a gente estar valendo, ó, o passo, 44,45, ó lá, 44,45, a única coisa linear é o passo, mas tranquilo. Diâmetro aqui, ó, 27,29, quanto a, ó, 25,40, veja que ele não é linear, tá? Tranquilo. Mas, pessoal, deu para entender que você pode desenvolver um projeto que o sistema, o desenho, ele é apenas um único elemento e você tem lá uma forma de usar diversas versões, a versão 1, versão 2, versão 3, o tamanho de 1 polegada, de 2, de 3, e dessa forma você gerar o seu projeto de forma automática, ou seja, se eu tivesse feito o desenho técnico aqui dele, bastava eu ir lá imprimir o desenho técnico, já estaria nas dimensões corretas. Mas eu quero a menor também, eu não preciso fazer vários desenhos e ir salvando, eu vou lá rapidinho, monto e retorno. Tranquilo? Deu para entender, pessoal, a lógica? Tem alguém por aí?
Pessoa, Opa, Felipe, legal. Tranquilo. foi mal, pessoal, tá meio ruim a internet aqui. Ah, não, tranquilo, sem problemas. Beleza. Pessoal, o importante é vocês terem entendido isso que a gente quis mostrar agora, tá? Não tem mais, seria só repetitivo fazer essa atividade, fazer mais ações, beleza? Pessoal, nós vimos já diversas ferramentas em auxílio, desenvolvimento de projetos, né? A gente viu lá a parte de desenho, de montagem, a parte de animação, as simulações, né? Parte de documentação, parte teórica também a gente falou bastante, a parte de processo de fabricação, vimos hoje essa parte de equações. Por que eu estou falando isso com vocês? Tecnicamente, nós não temos mais uma teoria efetiva para apresentar para vocês em relação ao software ou em relação à nossa disciplina. O que é o intuito agora da nossa disciplina? É a gente aplicar o que foi desenvolvido, o que foi estudado. Como? A partir de segunda-feira, eu vou trazer para vocês a proposta do projeto final da disciplina, tá? A priori, não sei se vai ser individual ou talvez em dupla, a gente pode discutir isso, não tem problema. Também não tenho ainda um projeto, um produto formatado 100%, já pensei em algumas opções. Tem que ser um produto que a gente consiga trabalhar ali algum grau de liberdade para a gente fazer uma animação, tem algum elemento ali que seja interessante ser aplicado ali um esforço, uma análise, seja de esforço, seja de fluxo, o que achar interessante. Por exemplo, eu tinha pensado num macaco hidráulico, um jacaré, um macaco modelo jacaré, esses de borracheiro, que a gente tem ali a parte de fluxo, né? A gente tem ali a movimentação, tem uma certa carga, tem vários elementos. Eu andei pensando nele, mas pode ser outros. Como sugestão também, eu falo muito para os alunos, caso você esteja desenvolvendo seu TCC, a gente geralmente os alunos de projeto de construção de máquinas estão ali, né, perto do final do curso, já estão trabalhando em TCC, alguns eu sei que já vão defender o TCC esse semestre mesmo, tá? Ideias que eu dou, use o projeto final, talvez alguma coisa que agregue valor ao seu TCC, ou não, mas mesmo que ele não seja implantado lá na escrita, não seja apresentado, mas se você quiser desenvolver junto, não tem problema, eu, professor, estou aqui para ajudar, justamente nesse ponto. Então, a partir de segunda-feira, eu vou trazer a proposta, nós vamos fazer a nossa aula de abertura de projeto. Então, nós vamos fazer lá um TAP, a abertura do nosso projeto, tá? Vamos fazer algumas definições, pensem se vocês têm algum projeto, eu vou trazer uma proposta para ser desenvolvida, mas se alguém quiser trabalhar uma outra ideia em paralelo, cabe também, tá? A ideia aqui é o quê? A gente usar todas as ferramentas que a gente aprendeu na prática. Então, a gente tem a oportunidade de vivenciá-las, aplicando, utilizando, que depois vai ter uma facilidade maior quando a gente vai implantá-la aí dentro da nossa vida real, né? No dia a dia da nossa empresa. Tranquilo? Pessoal, os alunos já estão colocando os nomes aqui. Coloquem os nomes aqui, por favor, só para a gente gerar nossa frequência, sobre nossa aula de hoje. Alguma dúvida, algum questionamento? Professor, Opa, pois não. nessa parte de equações, para elementos de construção, elementos de máquina, eu poderia pegar aquelas equações, resumo dos livros e já Pode. Criar um elemento com ela para... Pode. Assim, eu só jogaria os dados e já poderia já criar o próprio elemento. Pode sim. Vou dar um exemplo muito básico. Eu já vi de fluxo. Por exemplo, eu sei a vazão mássica que os tubos suportam, né? Por exemplo, eu tenho uma tubulação lá de 1 polegada de diâmetro interno e ele suporta, vamos aleatório os dados, tá? 1 metro cúbico por minuto de volume de ar, um exemplo. E aí eu tenho uma proporção lá no meu projeto que eu preciso passar 3,4 metros cúbicos por minuto. Qual o tamanho desse tubo? E aí você pode ter formatado o seu desenho, que aí você faz a alteração lá na sua variável global ou em algum outro parâmetro, que ele já adequa todo o seu projeto para isso, entendeu? Invasão mássica. Você viu aqui, não sei se vocês observaram, ó, quando eu venho aqui, por exemplo, nessa cota, e eu tenho aqui o sinal de igualdade, ele vem aqui, ó, propriedades do arquivo. Ó. Então você pode associar massa, densidade, volume, área, ó, superficial, né? Aqui são coordenadas, tá? Em relação a outros pontos.
eu não lembro direito o que era esses P's, o L's, eu posso ver depois. Mas, por exemplo, eu posso fazer em função de massa, né? Eu dou a massa do elemento aqui, vou dar um exemplo bem simples. Até o Mauro aqui, nosso colega aqui, ele pode usar isso aí no segmento dele. Eu fabrico aqui equipamento de academia. E os equipamentos de academia têm aqueles pesos, né? Que eu preciso fazer os pesos para dar lá, 5, 10, 15 quilos. Eu posso fazer aqui uma peça, um desenho, que eu coloco uma equação lá de volume dela, em função da geometria já estabelecida, e aí eu vou lá, eu quero um peso de 600 gramas. Ele me dá já o corpo do tamanho que tem que ser. E aí eu já configurei densidade, já configurei tudo do meu metal fundido lá, por exemplo, e aí ele já me dá as geometrias para eu gerar a minha peça. Deu para entender mais ou menos? Deu. Mas você consegue. Pessoal, aquilo que eu falo, o que a gente estuda aqui no software é uma pequena porcentagem do que essa ferramenta pode fazer. Não tem tempo, e eu posso ser sincero com vocês, eu também não consegui chegar nem uma pequena fração aí do que esse software é possível fazer. A gente vai aprendendo em função das demandas, isso eu falo muito, né? Primeira turma de projeto de construção de máquinas que eu ministrei, a gente não viu a parte de fluxo. Depois um aluno que chegou e perguntou sobre fluxo, eu falei, pô, vamos então criar uma aula aí sobre isso. Aí fomos estudar, aprendemos, hoje a gente coloca já o fluxo. Essa parte de equações também, ela não era apresentada até um tempo atrás. Esse semestre eu coloquei ela porque eu usei essa parte de equações num projeto que eu estava desenvolvendo. E aí você vai agregando, você vai aprendendo, inserindo. Então são segmentos, né? Por exemplo, ó, o software aqui, só para demonstrar para vocês, ele tem aqui a parte de simulação, ele tem a parte de plástico, injeção plástica. A gente não viu nada de injeção plástica, mas pode ter algum colega aqui que trabalhe nessa área e possa, pô, vou dar uma olhada nessa ferramenta para ver o que ele traz de conhecimento, valor, agrega, o que ele pode contribuir para o que eu já tenho hoje. Ou seja, no desenvolvimento de um produto, ou adequando o que eu já tenho, numa documentação, num processo que eu já tenha, né? E aí pode ser que esses parâmetros aqui ajudem aí na simulação. Eu sei que ele simula a parte de canal de enchimento, né? Distribuição de calor, essas coisas, tá? Mas aí você pode fazer a análise. Tranquilo? Pessoal, mais alguma consideração? Alguma dúvida? Não, professor, tudo ok. Legal. Sem mais, eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvidas, questionamento, críticas, sugestões, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, pensem num projetinho massa lá, alguma coisa que vocês queiram desenvolver, ou segunda-feira eu trago propostas para vocês que o mercado está pedindo aí, beleza? Bom fim de semana a todos, nos encontramos na nossa aula segunda-feira. Um abraço. Valeu, professor. Valeu, professor. Bom final de semana. Igualmente, até mais.